Eles adoram, viu? Então tem mais bastidores da política para todo mundo aqui. O presidente Lula telefonou para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para tratar das trocas em ministérios para acomodar os partidos do Centrão. A Janaína Camelo tem mais informações sobre isso. O telefonema Arthur Lira foi feito direto do Palácio da Alvorada, onde o presidente Lula cumpre a agenda. Ele está se recuperando de um procedimento médico para tratar dores crônicas que sente no quadril. Na conversa, a pauta principal só podia ser uma: a distribuição de ministérios ao Centrão. Lira deixou claro que não se opõe a nenhum nome para a esplanada ou ministério específico, mas já foi batido o martelo sobre a decisão de fazer parte do governo Lula os deputados federais André Fufuca, representando o PP, e Silvio Costa Filho, representando Republicanos. Só não foi decidido quais os ministérios os dois partidos irão assumir. O governo ainda trabalha em como redesenhar a esplanada e reacomodar ministros que possam perder os seus cargos. Uma nova conversa com Arthur Lira foi marcada para a próxima semana, dessa vez presencialmente. A expectativa é que, em seguida, os novos ministros do governo Lula sejam anunciados. Cedendo os cargos no governo, o Planalto dá sequência no trabalho de tentar construir a sua base no Congresso, ritmo que tem sido criticado. O líder do chamado blocão na Câmara dos Deputados, o deputado federal André Figueiredo, do PDT, disse que há uma demora no diálogo do governo com os parlamentares. Segundo ele, essa dificuldade na articulação complica as votações de interesse do Planalto. Muito bem, gente, está aí a reportagem do jornalismo da Jovem Pan tratando um pouco dos bastidores aí desses telefonemas que rolam, certo? Meu querido Gabriel Azevedo, absolutamente acertada essa aproximação do Lula com o Lira, né? Porque ele cria uma certa estabilidade ali e não tem treta. Sou presidente aqui da Câmara. Quando você está chefiando um poder legislativo, você tem que lidar com os interesses dos diversos tipos de parlamentares. Vou fazer uma divisão simples. Você tem aqueles parlamentares cujos eleitores votam nele pelas suas ideias, pelo que eles postam na internet, pela sua atuação legislativa, e você tem um outro tipo de parlamentar que depende muito de um público eleitoral que quer a demanda executiva na ponta, que não é uma coisa que o legislativo faz, é uma coisa que o executivo faz. Então, essa aproximação de uma parcela dos parlamentares do governo precisa de ações clássicas, ou seja, emendas, obras, isso tudo. E para entregar o voto na hora da votação, esses parlamentares cobram esse tipo de relacionamento. É tudo uma mecânica que varia a partir da eleição. Então, se o governo não se aproximar de um grande número de parlamentares, ele vai ter dificuldade na aprovação das suas pautas. Então, ao contrário, por exemplo, da Dilma, que brigou com o presidente da Câmara, ao contrário até do Bolsonaro, que tinha uma relação também estremecida, acho que um dos acertos do governo Lula foi, de fato, não intervir na eleição do presidente Arthur Lira e buscar uma governabilidade. Não adianta querer que isso aconteça vindo do céu. O eleitor vai na urna, escolhe uma Câmara, bota lá um tipo de parlamentar, um tipo de configuração partidária. Não dá para imaginar que o presidente vai fazer um milagre a partir dessa configuração. Então, a aproximação de republicanos, de progressistas, faz, de fato, ao governo passar a ter uma base muito consolidada de apoio na Câmara dos Deputados. Agora, nesses casos específicos, no passado, o governo Lula teve muito problema com isso, né? Porque foi daí que surgiu o Mensalão, daí que surgiu o Petrolão e vários outros casos ali, justamente por conta dessa acomodação. Mas isso mudou por causa de um mecanismo que foi criado pelo próprio Congresso com o enfraquecimento do Poder Executivo durante a gestão Bolsonaro. Ou seja, como o governo foi muito minúsculo na relação congressual, a Câmara criou o orçamento secreto. Ou seja, ele próprio consegue distribuir uma farta quantidade de fatias do orçamento e lidar melhor com essa relação de nacos do Executivo. Então, o Lula, quando ele chega agora para lidar com a governabilidade, tem uma relação muito diferente ali de 2003 a 2006 e de 2007 a 2010, quando, de fato, a compra parlamentar tinha o Mensalão, tinha as fatias menores, porque o Congresso era muito diferente do que o Congresso é hoje.
Então, o governo, ele tem muito mais dificuldade de lidar com a governabilidade hoje, porque o Congresso está muito mais forte e independente. Isso é uma tendência, inclusive, Paulo, nacional. Você vai ver Congresso, Câmara e Senado, assembleias e câmaras municipais mais independentes em relação para o governo, até pela quantidade de parlamentares com outro perfil do tipo que o usual, que vão entrando nos parlamentos. Muito bem. Gente, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai